Fala galera, aqui quem fala é o Rogrão e hoje nós vamos dar mais um passo na nossa caminhada cronológica através da história dos games. E hoje vamos falar de um caso de uma inovação que não deu certo. Quer saber o motivo? Eu te explico. 6 anos após derrotar Ganon e resgatar a princesa Zelda em The Legend of Zelda 1, Link, agora com 16 anos, percebe que uma marca misteriosa aparece nas costas da sua mão. Ao olhar para essa marca, Impa, a enfermeira da princesa, conta a ele uma antiga história. Há muito tempo, o rei de Hyrule escondeu uma terceira parte da Triforce, a Triforce da Coragem, no grande palácio para protegê-la do mal. Após a morte do rei, seu filho, o príncipe, procurou a Triforce perdida, mas sua localização só foi revelada à filha do rei, a princesa Zelda. Curioso ao descobrir isso, o príncipe tentou usar o poder de um mago para forçar sua irmã a revelar o segredo. Quando ela se recusou, o mago lançou um feitiço poderoso que a colocou em um sono profundo e acabou morrendo logo depois. Para acordar a princesa, era necessário unir a Triforce da Coragem com as outras duas partes, a Triforce do Poder, que tinha sido roubada pelo Ganon, e a Triforce da Sabedoria, que pertencia a Zelda. Depois de ouvir essa história, Link recebe de Impa, a enfermeira, 6 cristais que servem como chaves para abrir o selo do grande palácio. Enquanto Link aprende tudo isso, os servos de Ganon voltam a atacar. Eles acreditam que podem reviver seu mestre derramando o sangue de Link sobre suas cinzas e começam a espalhar-se pelo reino para procurar e capturar o herói. Bom, é aqui que as coisas começam a sair um pouco do controle. Diferente do primeiro jogo da franquia, Zelda 2 tem como mecânica uma combinação de exploração em top-down, enquanto você está no mapa, no mundo, né? E uma jogabilidade plataforma side-scrolling, quando você entra em dungeons e em batalhas. E além disso, foi incluído no jogo vários elementos de RPG, como ganhar XP, né? Subir de nível, usar magia, etc. Isso é bem legal. Aí você deve estar se perguntando, uai, o que tem de errado nisso? Me parece ser uma ótima ideia. Pois é, e de fato parece. Na teoria é uma maravilha, mas na prática não é assim que a coisa funciona. A gente precisa aqui reconhecer que a Nintendo foi muito corajosa em inovar um jogo que... Pô, o Zelda 1 foi um sucesso, um jogo muito bom, e eles mudaram muito do 1 pro 2. Então, em vez de eles ficarem no feijão com arroz e tal, eles tentaram, sabe, tipo, vamos inovar, vamos fazer uma coisa além, sabe? Pô, a fórmula do primeiro jogo deu muito certo, o jogo é muito bom. Só que os caras pensaram, pô, por que não a gente melhorar? E de fato, a ideia me parece ser muito boa, mas a execução em si deixa muito a desejar. Nem toda inovação é bem executada de primeira. A precisão nos controles, por exemplo, é muito ruim. Quando você controla o Link, você consegue perceber que ele é meio durão, assim, sabe? Tipo, não sei, não tem aquela... Eu não sei explicar, ele é muito durão, não tem aquela agilidade, sei lá, não é confortável os botões. E os saltos não são legais também. A impressão que dá é que nesse tipo de jogo, plataforma side-scrolling, né, quando você de fato tem a ação, a impressão que dá é que o Link é muito mais lento e difícil de controlar, e você tem a impressão que você é muito mais lento do que o restante do jogo, do que os inimigos e tal. E obviamente essa resposta lenta do controle deixa tudo muito sem graça, né? Porque fica muito frustrante tudo. Consequentemente, deixa tudo desnecessariamente difícil. Acontece que muitas vezes o padrão dos inimigos exige uma agilidade que o seu boneco só não consegue ter. Isso é muito chato, porque você acaba morrendo muitas vezes por conta disso. E aí numa dessas o fator diversão vai pro espaço, sacou? Tá. Se tratando de mecânicas de jogo, nem toda a inovação aqui foi ruim, tá? A gente precisa ressaltar que teve coisas que foram inovações muito boas. O jogo incorporou umas mecânicas de RPG que, cara, dão uma profundidade muito legal pra gameplay. Já que quando você derrota um inimigo, você ganha XP, que pode ser usado para melhorar atributos em 3 áreas diferentes: poder de ataque, poder mágico e vida. O poder de ataque, como o nome já diz, melhora a força de poder da espada do Link. O poder mágico, quando você melhora ela, você reduz o custo em pontos de magia para usar feitiços. Isso faz com que você pode usar magia com mais frequência. E a vida é óbvio, você aumenta a vida. Sobre as magias, tem várias que dão um upgrade foda no jogo.
São magias como shield, jump, vida e tal. A magia shield, por exemplo, melhora as habilidades defensivas do Link, né? Que aí acho que você reduz o seu dano pela metade, se eu não me engano. A magia de jump, você consegue ter o pulo muito mais alto e você consegue acessar áreas que você não acessava antes. E a magia de vida faz você curar a sua barra de vida base, e é muito importante. Mas também é que mais gasta magia. Esse tipo de implementação de mecânica foi bem da hora. Uma pena o jogo em si não ajudar. Tinha tudo pra dar certo e ser um jogo épico. Tinha. Se tratando de trilha sonora, elas não são épicas, mas são muito bem construídas. E são boas game musics. A Nintendo não brincava em serviço, né? Na hora de fazer game music, a Nintendo sempre mandou muito bem. E sobre os gráficos, principalmente quando o jogo fica em side-scrolling, são gráficos muito bem feitos, com sprites bem construídos, com detalhes nas fases, tanto os sprites do Link como os sprites dos inimigos. São todos muito bem feitos e o uso das cores é muito gostoso de ver, assim, é prazeroso, sabe? É um ponto positivo, assim, pro jogo. Ainda mais tratando de um jogo de 87, com todas as limitações que o Nintendinho implicava para um jogo, pô, é bem interessante, assim, parece... Se realmente fala, caralho, isso aí é o que eles podiam extrair do máximo do Nintendinho ali naquela época, sacou? Eu vou morrer, óbvio. Morri. O Zelda 1, apesar de ser um jogo muito bom, ele era muito difícil. Quem jogou sabe. Mas no 2, os caras alopraram, bicho. O jogo ficou, tipo assim, muito mais difícil. Os inimigos implacáveis e a movimentação do Link zoadíssima. Isso sem contar que algumas partes do jogo eu tive que recorrer a detonado, porque eu não fazia a menor ideia pra onde eu tinha que ir. Isso porque eu peguei uma ROM traduzida, hein? E assim, eu não tinha ideia de onde eu tinha que ir. Claro, provavelmente aqui não é um problema do jogo, deve ser um problema meu, né? Um problema comigo mesmo, mas isso não vem ao caso. Outra coisa que eu preciso ressaltar aqui é a dificuldade em dungeons, principalmente quando você precisa de enfrentar mais de um inimigo ao mesmo tempo, que tipo, fica muito difícil. Sem contar também a quantidade de inimigos apelões nessa primeira parte do game que deixa a curva de aprendizado assim... nas alturas. Então eu falo, não é uma experiência muito prazerosa, é mais frustrante e sei lá, é apelativa do que prazerosa, sabe? A impressão que passa é que você tá em muito mais desvantagem em relação aos inimigos, tanto em posicionamento, e quando eu quero dizer em posicionamento é em relação ao padrão dos inimigos, que muitas das vezes te coloca numa situação que você não tem para onde correr, que você vai tomar dano, ou você tem que ter uma precisão absurda nos controles pra evitar esse dano. A questão de poder e de life, assim, também é foda, porque às vezes com 2, 3 danos você morre, e às vezes o inimigo precisa de muito mais dano. E, velho, o que dá a cereja do bolo da dificuldade do jogo é tipo assim, morreu, você volta pro começo, lá atrás. Você pode ter explorado, tá aí lá na frente, morreu, você volta lá atrás, você perde muito progresso no jogo. É bem frustrante. Então, aí, se você quer voltar pra onde você tava, você tem que ir e voltar, passar por tudo onde você passou, cara. E, tipo assim, se você quiser chegar lá com a vida cheia, cara, você vai ter que repetir esse caminho várias e várias vezes. Isso é muito, muito chato. Uma curiosidade é que, juntamente com o Zelda de CDI, aqueles Zeldas bizarrésimos, To move me left or right. Move it up and I jump or E. It sure is boring around here. My boy, this peace is what all true warriors strive for. I just wonder what Ganon's up to. é que esse é considerado um patinho feio da franquia. Essa opinião não é minha. Essa opinião de que o jogo não é um jogo bom não é só minha, é uma opinião meio que geral, assim, da comunidade, das pessoas que gostam do próprio Zelda. Lógico, tem gente que vai gostar do jogo, isso é óbvio, mas a maioria não é um jogo que agradou, sabe? Tipo, e é meio que um consenso, assim, de que ele não é
de longe não é um dos melhores Zeldas, se não o pior. Pelo menos os de CDI sempre são considerados os piores, mas no que se refere a Zeldas comuns, esse tá lá com certeza nos piores. Outra curiosidade é que Zelda 2 é um dos poucos jogos da franquia em que o Link tem fala. Sim, quando o Link encontra um espelho em uma cidade e ele devolve a uma mulher, ele diz: I found a mirror under the table. E esse é um momento raro na franquia, porque quem joga Zelda sabe que o Link não fala, não costuma falar, e esse aqui é um momento bem diferente, assim. Eu precisei de 3 horas de gameplay pra ver que Zelda 2 não era pra mim, tá? Eu não tava mais divertindo jogando o jogo, não tava sendo uma experiência legal e eu desisti do jogo. E eu vi que a coragem da Nintendo em mudar drasticamente um formato que tinha dado certo lá no primeiro é extremamente louvável. Só que a execução, ela foi muito mal feita. Apesar de que alguns incrementos nas mecânicas do jogo foram um ponto muito positivo aqui, tá? E essas mecânicas perpetuaram por outros jogos da série. Só que, apesar de ter gráficos bons e uma trilha sonora boa, a jogabilidade peca muito. E a dificuldade do jogo é assustadoramente desafiadora. Por essas e outras, o Zelda 2 The Adventure of Link fica com uma nota muito baixa. Ele vai ficar com a nota 3.3 em 10 e atualmente aparece na 15ª posição no nosso ranking, que agora possui 17 jogos. Hoje eu não vou ler não, se vocês quiserem vocês aperta pause aí pra ver jogo por jogo no ranking. E é isso, nosso ranking completo está aí. Gostou do vídeo? Pô, por favor, dá um like, faz um comentário se você não concorda com o que eu falei, acha Zelda 2 brilhante. Por favor, vamos dar aquela discutida, logicamente, com respeito nos comentários. Se inscreve no canal, porque a gente tá nessa nossa caminhada cronológica através da história dos games e é muito importante o seu apoio, a sua inscrição. Já tô muito feliz se eu tiver ela. Se você puder também dar aquele like legal no vídeo, se você puder também, se não for pedir demais, acionar o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo, você vai ficar sabendo e você vai, olha, o vídeo do Rogrão, vou lá entrar e ver mais um passo da caminhada cronológica. Então, vamos aí crescendo, estamos crescendo devagarinho, então quase com 900 inscritos. Eu espero muito que até o final do ano eu chegue em 1000 e eu preciso da sua ajuda, obviamente. Então, é isso, galera. Se você chegou até aqui, eu agradeço. E... cara, bugou, tá? Eu tô gravando esse vídeo aqui foi entre 6 e 7h20 da manhã, bicho. De um feriado, velho. Por que eu tô fazendo isso? Eu tô morrendo de sono. Eu tô lesado. Enfim. O que eu não faço por esse canal, não é mesmo? Podia estar jogando, eu podia estar dormindo, eu podia estar vendo série. Mas não. Eu tô gravando um vídeo sobre Zelda 2 de 1987. Se isso não é amor pelos games, é o quê? Então é isso. Desculpa, eu tô muito lerdo, eu tô muito lesado. Um forte abraço e fui. Cara, eu tô quase dormindo sentado. Eu faço isso, cara. Tô morrendo de sono. Eu não estou conseguindo falar de tanto sono que eu tô, bicho. O que eu fiz? Aí eu vou ficar o dia inteiro com sono porque perdi o sono 5 horas da manhã e eu fui. É mole? Mole. Gravar vídeo 6 horas da manhã, pô. Tá de brincadeira, né?